Então, vamos lá. O exercício número 2, da página 73, capítulo 4, livro 2, é uma resposta pessoal, tá bom? E diz assim: em sua opinião, por que o trecho em destaque foi todo escrito em letras maiúsculas? Se tanto ele quanto o segundo fornecem as mesmas informações que vocês colocaram. Pois o nome é do remédio. Para chamar a atenção do leitor? É uma marca registrada. Na verdade, aqui, o item... Eu sei com vocês sobre isso. Nós corrigimos, viu, André? Eu falei, né, em Não relação falei que a ao... gente corrigiu. Quem falou que corrigiu foi o Gabriel. Ah, tá, então desculpa. Eu falei um pouquinho sobre isso em relação às pessoas que têm algum problema de saúde. Então, ele já indica aqui que, por exemplo, quem tem aí, né, pacientes diabéticos, eles podem utilizar esse remédio sem nenhum probleminha, tá? Pode tomar. É isso, né? E também as pessoas que têm aí, fazem dietas, né? Elas podem tomar também esse remédio sem nenhum probleminha, tá bom? A questão 3 diz assim, ó: se uma vírgula fosse colocada depois do termo destacado no trecho, o sentido geral da passagem seria o mesmo? Explique como chegou a essa conclusão. Então, aqui é o item 3, e seria aí depois de laxativo, né? Haveria aí algum problema? E só ia fazer o número 2 só. Você não fez a 3 nem a 4? Eu fiz. Alguém fez a 3? Eu fiz. Peraí, Pode falar. é que eu. Eu posso Eu não falar? me entendi. Pode falar. Eu falei que ia ficar a mesma coisa, só daria uma pausa. Não, vamos lá. Então, vamos corrigir isso aí, tá bom? Então, aqui seria, né? Tamarine é uma associação sinérgica de diferentes plantas medicinais com efeito laxativo, encontradas na forma de cápsula. Tamarine, aí é um laxativo, né? Aí colocaríamos aí a vírgula, depois de laxativo, que provoca uma ativação fisiológica das secreções das mucosas do trato digestivo, certo? Então, se nós colocássemos aí uma vírgula após a palavra laxativo, né, a oração se particulariza, tá? Né, particulariza aí o termo laxativo. Trata-se de um entre tantos tipos laxativos. Então, aqui, após o termo laxativo, a oração ela acaba se restringindo, né? Particulariza o termo laxativo, né? Trata-se de um entre vários, porque assim, não existe só o tamarine para para conseguir esse efeito. Existem outros remédios com a mesma, digamos assim, com o mesmo efeito, tá? Do tamarine, ok? Então, vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Então, a partir do momento em que eu coloco uma vírgula, eu particularizo a palavra, né? O termo laxativo, né? Trata-se de um entre tantos que possam existir aí para nós, de repente, se precisarmos, né, utilizar, ir até a farmácia e comprar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para você, tá? Para vocês, né, que não tem só um.
Aliás, aqui tem dois laxativos, né? Tem na primeira frase que é assim. Tem dois laxativos, mas apenas um, né, está aí em negrito, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro, tá? Primeiro caso aí. O menino está, o Bruno saiu da chamada? Ele saiu. Guilherme, está ainda? Tem o Guilherme Luiz que está. O Guilherme Luiz que está. Tudo bem? Tudo. Ok. Aí, esse termo aqui, que está em negrito, no segundo caso, a oração, ela explica, tá? Ou seja, ela acrescentaria mais informações ao termo, tá? Pessoal, então tá aí, tá? No primeiro caso, a oração se restringe, particulariza o termo laxativo, né? Trata-se de um entre tantos tipos. E no segundo caso, é uma oração explicativa. Apenas acrescenta uma informação. Quando eu falo, é como se fosse uma explicação como se fosse, não, é uma explicação do termo, tá? Que informação? Que o uso do remédio faz com que as pessoas tenham um certo, como é que eu posso dizer? Que causa, de repente, alguma ativação, né, fisiológica, tá bom? Seria aí, né, a, pessoas que têm problema aí de prisão de ventre, ok? E o exercício 4, com cautela, como que vocês colocaram? Era para mudar. Com cautela, eu tenho uma locução adverbial e eu quero que vocês acrescentem apenas o advérbio. Como que vocês colocaram?
Transformaram aí com cautela ou com cuidado, né? Coloquei com cuidado. Mas aí vai ficar com cuidado, vai ser uma locução adverbial do mesmo jeito. Você tem que transformar isso em um único advérbio, sem preposição. Conseguiu fazer, André, essa daí? Sim, Como que você colocou? eu coloquei com muita cautela. Não, mas aí não mudou nada. Você vai transformar essa locução adverbial em um único advérbio. Né? Nós temos aí uma expressão com preposição mais substantivo. Nós teremos que tirar essa preposição. Então, por exemplo, com cuidado, cuidadosamente, com cautela. Com Cautelamente. cuidado, transformei, né, em cuidadosamente. Com cautela, vou transformar em Cautelamente. cautelosamente, isso mesmo. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Sim. Bom, agora vamos para a página. Vou anotar aqui que foi feita a correção. Emprego do presente do indicativo. Pessoal, já preparei a atividade contínua para vocês. Após a minha aula hoje, eu já coloco lá no sistema, tá bom? São exercícios relacionados à apostila gramática e ortografia, ok? Vamos lá. Primeiro eu vou explicar aqui o presente do indicativo para depois vocês realizarem as atividades, tá bom? A, B e C. Bom, tá assim, ó. O presente do indicativo pode ser empregado para se referir a diferentes momentos, né? Identificam-se ao menos 5 usos diferentes de formas verbais flexionadas nesse tempo. Nós temos aí o presente imediato, né, que diz o seguinte: refere-se a fatos que ocorrem no presente imediato em relação ao momento da enunciação. Exemplo, agora não posso telefonar, estou em aula. Tá? Então, aqui é um presente imediato. É mesmo quando eu falar assim, agora eu não posso falar com o nono A, porque eu estou conversando com o nono B, digamos assim. Bom? Presente, aí tem aqui, né? Presente habitual. Refere-se a fatos que ocorrem habitualmente no tempo presente. Então, o que eu estou fazendo agora? Falo com os meus alunos do nono A. Isso é um presente habitual, ou seja, é aquele presente em que eu estou fazendo ação exatamente agora, tá? Então, é um presente habitual, tá? Converso com o nono A agora, tá? Às 8 horas, às 9 horas e 22 minutos. Um presente histórico, esse é muito legal também. Fala assim, ó, refere-se a fatos passados em relação ao momento da enunciação. É bastante usado na linguagem jornalística. Por exemplo, com a rendição dos rebeldes termina a Guerra Civil. Então, o que acontece que é um presente histórico? Por que é um presente histórico? Que é algo que já aconteceu, mas está sendo mencionado neste momento, tá bom? Então, ele fala aqui, né, que
é bastante usado numa linguagem jornalística. O que é interessante aqui, né? Que refere-se a fatos passados em relação ao momento da enunciação. Então, algo que já aconteceu, mas está sendo, como é que eu posso dizer, mencionado agora, tá? Presente e futuro próximo. Refere-se a fatos que devem ocorrer em um futuro próximo, né? Por exemplo, amanhã eu irei ao Parque Ibirapuera, tá? Amanhã falo com a diretora do colégio, tá? E o presente atemporal refere-se a verdades universais indiscutíveis. Esse é o melhor que existe, né? Quando eu falo assim, que o presente atemporal, eu falo de verdades universais, é quando eu falo que o homem é um ser racional, porque é uma verdade, certo? Então, nós trabalharemos aí com verdades que não tem como falar, não, não é, porque nós somos seres racionais, né? Bom, é isso. A Terra gira em torno do Sol. Isso é uma verdade, né? Tudo bem para vocês, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Ok. Então, eu quero que vocês conversem comigo um pouquinho. Eu quero que vocês deem um exemplo aí de um presente atemporal. Ou seja, uma verdade, é indiscutível. Eu falei que o homem é um ser racional, isso é uma verdade. O que mais? Que é verdade, assim, não tem como contestar. Meninos, meninos. Tá me ouvindo pro agora? Agora sim, Gabriel. Agora não Ô, mais. meu fone. Ah, é o fone, né? Tá travando um pouco. Peraí que eu vou colocar um fone aqui, peraí. Ok, eu aguardo, sem problema. Ó, outro exemplo aí, ó, de presente habitual. Escovo os dentes todos os dias, tomo banho todos os dias, vou ao mercado todos os dias, certo? André? Oi, pode falar, amigo. Sim. Eu ia falar que, tipo, o Sol é uma estrela. É um presente atemporal? É? É uma verdade. Se for verdade, é. Mas é verdade. Então, se é verdade, é. Alguém mais? Cadê o Guilherme? Guilherme, são dois, né? Eu tenho o Luiz e tenho o Rodrigues, é Pro, isso, né? O Rodrigues Eu, Guilherme falou. e eu tô Luiz. O aqui. Guilherme Luiz falou comigo hoje. Guilherme É o Rodrigo Luiz. Molicha. Eu tô aqui. Oi? Aqui. Ô, Gui, faz um favor para mim. Ah, Dá um exemplo de um presente habitual que você faz todos os dias, mas todos os dias mesmo. é. Eu só jogo videogame. É isso que eu faço todos os Jogo dias. videogame todos os dias. É isso aí. André? André, Eu escovo os dentes. escovos dos dentes. Boa. Então, acho que vocês entenderam, né? Vamos para os exercícios?
Aí, lá em cima está assim, emprego do presente do indicativo. Leia esta tirinha de Charles. Sim, senhora, o nosso time de beisebol estreia na temporada hoje, depois da escola. Por que a senhora não aparece lá para assistir? Acho que esse sarcasmo não combina com a senhora. Primeiro, no primeiro quadrinho é possível perceber que Charles Brown está respondendo a uma pergunta feita pela professora. Vocês vão sugerir que pergunta que será, hein? Que essa professora fez. Na questão 2, B, diz assim: observe no primeiro quadrinho o emprego do verbo estrear. Que outra forma esse verbo poderia assumir, considerando que o jogo ocorrerá depois do momento em que Charles está dizendo algo, né? Então, essa ação ela ainda vai acontecer. Então, qual o verbo que esse verbo estrear, perdão, pessoal? Como que eu poderia mudar, né, colocá-lo em uma ação que, por exemplo, acontecerá amanhã, tá? Então, vocês vão mudar esse verbo aí. Aí, na letra C, diz assim, ó, imagine que Charles não esteja certo de que a professora comparecerá ao jogo dele. Reescreva a fala do segundo quadrinho, aplicando um verbo que transmita uma ideia de possibilidade ou de simples sugestão. Então, vocês terão que transformar esse verbo também aí, aparecer, tá? Então, diz assim, né? Por que a senhora não aparece lá? E se é uma sugestão, né? Como que esse verbo ficaria? Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Não. Pessoal, ok. Pessoal, 9h40, faremos a correção, tudo bem? Sim. Ok.
Bro, já tinha acabado. Ok. Qual foi a sugestão que você deu, Gabriel? Colocou como pergunta da professora. Charlie, você está jogando beisebol? Mas olha a pergunta dele. Sim, senhora, o nosso time de beisebol estreia na temporada hoje, depois da escola. Qual seria a pergunta? Charlie, você vai jogar beisebol hoje? Pensa em estreia, no verbo estrear. Charlie, você vai estrear hoje no time de beisebol? Pode ser. É hoje a estreia do seu time de beisebol, né? E a B, o verbo muda. Como que ficaria? Esse é fácil, né? Não precisa nem algo que vai Estrear. acontecer amanhã. Estrearemos? Estreará ou vai estrear, tá bom? Pode ser uma locução ou não. Você utilizar um verbo só. E a C você colocou como, Gabriel? Professora, você vai nos assistir? Então, aqui como é uma sugestão, a senhora não apareceria lá para assistir ao jogo? Tá? Então muda aí, apareceria lá para assistir ao meu jogo, ok? Vou colocar aqui para vocês no chat, questão rapidinho aqui.
Pessoal, na página 75 tem uma lição de casa, tá? Eu vou colocar lá no binóculo para vocês, tá bom? Sim. Vou colocar aqui, depois da nossa aula eu já coloco lá no binóculo. Diz assim, ó, leia um trecho de uma crítica sobre um documento, Tropicália, publicada no jornal Folha de São Paulo. Caetano Veloso e Gilberto Gil dão canja no festival da ilha de... Alguém sabe ler? Wicked, na Inglaterra. É isso mesmo? Cadê o André? O André que lê bem inglês. Weekend. Não, não é o Weekend. É aqui, ó, Ilha de Wight. É a segunda linha, na Inglaterra, em 1970. Tom, Zé e Toquinho Neto assistem da plateia ao show de lançamento do LP Tropicália, em 1968. Gil e Jardes vagam pelas ruas de Londres em 1971. Nara Leão faz suas próprias imagens de Caetano defendendo Alegria, Alegria, no Festival da Record, em 1967. Imagens como essas, desconhecidas até agora, são, a princípio, o maior dos méritos de Tropicália, documentário de Marcelo Machado, que reconstrói o fim, o princípio e o meio, mais ou menos nessa ordem, do maior movimento musical brasileiro depois da Bossa Nova. Primeira pergunta é assim: observe as formas verbais, né? Dão, vagam, faz, assiste, no trecho e as respectivas datas a que elas se referem. Há alguma incoerência entre as formas verbais e as datas? Explique. Bom, então, olhem a data e verificam se os verbos estão aí flexionados, digamos assim, corretamente. 2. B. Reescreva o primeiro parágrafo do trecho, flexionando no pretérito perfeito os verbos destacados, só o primeiro parágrafo, tá bom? Em seguida, comente qual dos dois tempos verbais você prefere e por quê, né? Você escolheu essa opção. Justifica aí a sua escolha. C. Escolha um fato histórico que você conheça e reconte em um pequeno parágrafo. Para tanto, utilize o chamado presente histórico, que foi aquilo que eu comentei com vocês, ok? Essa lição eu vou colocar hoje, após o término aí da minha aula, eu já coloco no binóculo para vocês e também vou colocar o trabalho com a data de entrega, ok? Pessoal, só uma perguntinha. Vocês já estão aí fazendo o trabalho para a apresentação do dia 6? Nossa, é mesmo, Pro. Ó, Hã? eu já fiz, imprimi já. Eu só queria te perguntar uma coisa. Pera aí, rapidinho. Ok. Só vou pegar o que eu tinha imprimido. Pra ver se tá certo. Ok, eu aguardo. Professor, esse negócio daquele poema que a gente criou, né? Oi? Essa apresentação daquele poema que a gente criou. Eu li, você, acho que não sei. Tem um aluno que mandou para mim. Eu não lembro quem foi que enviou. Eu lembro que eu fiz já o meu. Mas O era isso trabalho daí. bimestral? Oi? É o trabalho bimestral que você está falando, Olha, professora? tem um trabalho bimestral, isso, que é aquele, quer ver? Eu vou lembrá-los aqui novamente, tá? O trabalho refere-se à página 69. Cada aluno ficou com um tópico. Você é automedicação. Que... Ah, agora entendi. É sobre do remédio? Isso, amore. Sobre o remédio, exatamente isso. Agora, hoje, a Prolúcia, após aqui a aula, eu vou colocar o segundo trabalho bimestral, tá bom? Que aí vocês vão entregar só na sexta-feira. Mas, Aí eu assim, é fiz um no caderno, trabalho só falta essa folha de bem amasso. light. Eu já expliquei sobre a matéria.
semana passada, tá bem tranquilo, dá para vocês fazerem de boa. Tá bom? Então, eu fiz no caderno, agora só falta fazer na folha de amasso. Não, pode deixar no seu caderno, Ah, tá. tá bom? Não precisa passar para folha. Seria em papel ao maço se nós estivéssemos no presencial, mas se você já fez o seu trabalho no caderno, não tem problema não, tá bom? Ok. Aqui achei pra. Hum, O meu assunto é sobre a automedicação no Brasil. Aí eu peguei as porcentagens das pessoas que confirmam já ter se automedicado, ou tipo, as doenças, né, que levam as pessoas a tomar remédio por conta própria, os hum. principais remédios que são consumidos sem consultar médico e como combater isso, tipo, farmacêutico. Tá bom? Morou? É que eu coloquei no mudo aqui uma criança, como eu moro em condomínio, às vezes passa gritando, aí fica, é ruim, né? Eu fico meio assim. Você está junto com o Guilherme Rodrigues, não é, Carlos? Junto não, é que não tinha mais assunto pra ele escolher. Aí ele escolheu no Brasil também. Certo. Então tá, mas você fez o seu trabalho e ele fará uma outra observação sobre o mesmo assunto, certo? Sim, Ok, então tá bom. Se você já fez a pesquisa, sem problemas. Entendo. Legal. Mais alguém tem uma dúvida? Porque essa apresentação será dia 6. Vocês vão apresentar e eu já vou colocando a nota. Nono, tudo bem em relação ao trabalho? Cadê o Bruno? Bruno não está, né, gente? Preciso ver com o Bruno se está tudo certinho também. O ó, Felipe também o está. Felipe tá na casa do amigo dele, aí ele talvez não entre na aula hoje. O Guilherme tá com o olho inchado. E o Por Bruno, eu quê? não sei, ele só falou que Hum, tava esperando desinchar um nossa. pouco na aula. Ô, tá faltando o Josué, porque tem o Nossa, Josué também. Ô, professora. Ô, foi. pro. Tá faltando o Josué também, tem o Josué também, que o Josué entrou uma vez. Só que eu não sei por que ele parou de entrar. O problema é. Semana passada ele entrou, mas só que agora ele não tá entrando, o Josué. Sim, verdade, verdade. Às vezes é a internet, pessoal. É isso, eu acho. É isso, né? Porque pra mim também. Eu acho que eles estão saindo porque eu acho que é a internet, né, que tá lenta, né? É a internet Uhum, que tá. sim, a internet está deixando aí todo mundo na mão, viu? Tá difícil, tá muito complicado. Mas vamos Nem deveria tentando, ter né? aula, nem deveria. Não entendi, o André. Nem deveria ter aula assim, desperdício de tempo. Como assim? Porque a gente não tá aprendendo nada assim. Que nem o YouTube, a única diferença é que a gente na live. Eu não gosto de acordar cedo, é mó ruim. Tipo, tudo bem que eu Mas, fazia isso pra escola. André, não, senhor, como assim? Você fala que ninguém está aprendendo nada? Não entendi. Então quer dizer que tudo que eu estou fazendo está sendo em vão? É isso que você quer dizer? Não, professor, porque, tipo, com a aula em presencial, a gente tem uma interatividade maior. Uma aba maior pra tirar dúvida. É que todo mundo fica congestionado, aí tem muito problema com a internet, não sei o que, nunca dá, e todo mundo morre, explode, é isso. Não dá nada por causa da internet. É ruim, eu acho. Acho que nem deveria ter. Nossa, André.
Bom, gente, texto expositivo. O Sim. que vocês entendem aí, né, em relação à palavra expositivo? O que vocês acreditam aí que seja essa palavra? André? Sim. O que você entende, né, quando alguém fala, ou você de repente lê algum cartaz, de repente apareça lá a palavra expositivo. O que você entende por isso? Que é alguma coisa que está em exposição para mostrar para as pessoas. Exposição? Ok. E você, Carlos? Pro, tá me escutando? Sim, Tá perfeitamente. travando um pouco. Você repetir? Quando você lê a palavra expositivo, texto expositivo, o que você entende por isso? Algum texto que tá, tipo, mostrando alguma coisa pro leitor. Tipo, mostrando algo pra ele. Ok. Então, aqui na página 77, tem um retângulo que vai explicar melhor o que é isso, né? Então, ele fala aqui nesse retângulo que o texto expositivo, ele explica, né, às pessoas os diferentes aspectos relacionados a um tema, tá? Ou um determinado acontecimento. Então, o que seria isso? Você expor, né? Ah, eu vou falar sobre alimentação, digamos assim. Então, você fará um texto expositivo abordando, por exemplo, porcentagens, alimentos relacionados, sei lá, a uma alimentação saudável, por que esses alimentos são saudáveis, por que eles não são, né? Você expor, né? Você, né, nesse texto expositivo, ele tem que conter aí informações muito importantes, digamos assim, relevantes acerca de um assunto. Então, se eu, por exemplo, eu vou comentar sobre a alimentação, eu tenho que dizer vários exemplos acerca de alimentos, as vitaminas que esses alimentos têm, ou seja, eu tenho que expor, eu tenho que trazer para vocês informações relevantes acerca de determinado assunto, certo? Aí ele fala aqui, né, que a linguagem de um texto expositivo, ela costuma ser clara, ela costuma ser objetiva, tá? Impessoal, tá? Dando aí o maior destaque, ou seja, né, uma relevância ao tema, ok? Então, isso é um texto expositivo, é você explicar de diversas formas sobre um determinado assunto com uma ampla relevância aí relacionada, por exemplo, à alimentação. Então, eu vou falar das vitaminas, eu vou falar quais são as vitaminas que pertencem a determinado alimento, o quanto isso é importante, enfim, tá? Tudo bem para vocês? Pessoal, Sim. ok? Sim. E Mas aqui eu na página 77, fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Sobre o texto expositivo, né? O verbo, né? Qual é o verbo utilizado, o tempo e o modo utilizado, tá bom? Então, aqui ele fala também que é o tempo presente, o modo indicativo. Bom, eu gostaria que vocês lessem esse retângulo, tá? E se houver aí alguma dúvida em relação a alguma informação, vocês podem perguntar. Tá bom, Pro. Oi? Sim. Oi, Guilherme. Oi, André. Não, foi que você perguntou se tá tudo bem, eu falei que sim. Que ia pra fazer aqui, né? Essa aula acaba que horas? Já acabou. Eu não sei. Eita. Mas vai ter Vocês aula de terão hoje, aula ainda de outro professor?
Educação física. Ok, então eu vou parar aqui minha gravação e amanhã continuaremos.